Olá, querido povo de Deus, vamos iniciar então aqui a nossa terceira aula da fase de número 1 e hoje nós vamos falar sobre a catequese, meus irmãos, é isso aí, vamos falar hoje sobre a catequese. Eu vou ter aqui por base, certo, do nosso estudo, o Catecismo da Igreja, a Sagrada Escritura e um livro escrito por São Francisco de Sales chamado Filoteia, tá certo? Então vamos começar aqui pelo Catecismo da Igreja. Já no número 4, o Catecismo vai dizer que bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo. Meus amados irmãos, nós aqui temos já por base de estudo aqui a argumentação que está no Catecismo da Igreja, onde vai falar que bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos. Veja a importância da catequese. A catequese, ela é esse conjunto, certo? De ensinamentos, de esforços da igreja, do esforço de Deus a conquistar o coração do homem para ele, se chama catequese. Isso é a catequese. Esta é a essência, certo, meus irmãos, do significado da palavra catequese. Nós precisamos, então, já a princípio entender aqui o porquê que o demônio ele odeia tanto a catequese. O porquê que nós estamos presenciando cada vez mais as catequeses espalhadas aí mundo afora, enfraquecidas pela teologia da libertação, né, pela mentalidade protestante e por aí vai. Existem diversas estratégias diabólicas para te afastar da verdadeira catequese, para te afastar do verdadeiro ensino. Veja que quando o catecismo diz que bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, ou seja, o seu coração a ser conquistado para que você possa trabalhar para Deus. Você precisa da catequese. Você precisa de um bom ensinamento. Para que através desse bom ensinamento você seja conquistado por Deus, ocorra a sua conversão, para que você possa ser um discípulo do Senhor e assim ter a missão de passar este conhecimento para as outras pessoas. Nesse percurso de comunicação, podemos dizer assim, veja lá, o catequista ensinando, certo? Ele precisa transmitir a verdade. Ele precisa transmitir aquilo que de fato a igreja ensina. Então, o que é que acontece hoje? Hoje, o inimigo, cada vez mais, né? Que nós estamos cada vez mais aí presenciando os sinais dos fins dos tempos. Então, o inimigo, ele tenta corromper, certo? Esse percurso daquele que está fazendo a catequese e daquele que está ouvindo. Ou seja, nesse percurso de comunicação, o inimigo ele tenta acrescentar veneno espiritual nas catequeses hoje em dia para que as pessoas não se convertam de verdade e para que essa falta de comunicação da verdade não gere mais os discípulos do Senhor. Os discípulos. Veja só, meus irmãos, que muitos catequistas, eles sofrem perseguições em suas paróquias por falar a verdade. Às vezes até o próprio padre daquela determinada paróquia o persegue. O catequista que se esforça para estudar a verdade e se esforça para ser um discípulo do Senhor, para gerar mais discípulos. Então nós precisamos pensar bem sobre esta situação tão caótica que estamos vivenciando,
tão complicada que estamos vivenciando e nos aprofundar no estudo, mergulhar no estudo da verdade, mergulhar no catecismo da igreja, na Sagrada Escritura. Por quê? Porque a nossa catequese ela tem que ser genuína, ela tem que ser original, ela tem que ser pura, ela tem que ser pura. E nós temos que ter cada vez mais esse entendimento, né, da catequese, da verdadeira catequese, para que quando acontecer de alguma heresia ser dita, seja pelo padre, seja por outro leigo, pelo religioso, por um protestante, seja lá quem for, aquele que já foi catequizado, ele já identifica onde está o erro. Uma das características primordiais da catequese é te arrancar da mentira e te arrancar da ignorância. Eu falei isso nas aulas passadas. Então, essa é a autoridade da verdade. Ela te pega e te arranca das ignorâncias e das mentiras. E quando isso acontece, que é a conversão, você passa a ser um discípulo do Senhor. Você passa a ser aquele discípulo que de fato trabalha para Deus. Um evangelista, um evangelizador. Entendeu? Eu quero ser um evangelista, eu quero ser um cara que leva a palavra, eu quero ser um cara que conhece o real pensamento da igreja sobre determinados assuntos, que principalmente são tão mencionados hoje em dia, por exemplo, a questão do aborto, o casamento homossexual, a questão da separação, casal de segunda união e etc. Ou seja, nós constantemente estamos diante desses desafios da atualidade. Desafios em que sentido? Do conflito argumentativo. Vai ter gente lhe parando. O que é que a igreja pensa sobre aborto? Aí vai ter gente dizendo, eu sou a favor, e etc e tal. Então você tem que ter uma boa catequese para que você possa, peraí, a igreja ensina isso, a palavra de Deus ensina isso. Ou seja, você precisa ser instruído, você precisa ter instrução, você precisa ter profundeza espiritual. É por isso que o catecismo vai dizer que os esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus. Veja, para ajudar as pessoas a acreditar, a ter fé, a ter uma adesão, a serem pessoas que se lançam nos braços do Senhor e assim, para que o Senhor possa agir através delas. Ou seja, existe aquela coisa que eu sempre estou dizendo para as pessoas, Deus age em você para agir através de você. Veja que interessante, né? Deus age em você para agir através de você. Então a catequese ela tem, gente, esse objetivo de chegar em você, causar uma mudança, uma transformação e te fazer ser um instrumento de cura, de libertação, um instrumento de evangelização. Entenderam? Aqui está a importância da catequese. O catecismo vai continuar dizendo assim, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele. Vejam, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. Veja, meus amados irmãos, em uma das aulas aí passadas, eu também falei sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, a partir do momento que eu sou catequizado, que eu passo a conhecer a verdade, que eu passo a ter profundeza na minha espiritualidade, eu vou levar estas experiências para outras pessoas. Pessoas estas que vão ser atingidas com o meu testemunho e com o conhecimento que eu tenho dentro da visão da igreja, elas vão ser conquistadas, elas vão ser resgatadas. Veja, para educá-los, instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo, ou seja, eu trazer as pessoas para esta família que é a igreja. A família de Deus é a igreja, diz o catecismo da Igreja Católica. Então, eu preciso trazer mais pessoas para esta família. Mas, para que eu possa trazer as pessoas, eu preciso de conhecimento.
eu preciso dar testemunho, eu preciso ser alguém que se disponibiliza de fato para Deus. A catequese, ela causa isso em nós. Gente, no começo, quando eu estava tendo as minhas primeiras experiências com Deus, foi muito emocional, aquela coisa emotiva, né? Eu chorava muito porque o pregador falava coisas e eu dizia, poxa, isso aqui é para minha vida, isso que esse cara tá falando é para minha vida. E aquilo me tocava muito, eu chorava, chorava. Mas teve um momento que os sentimentos, essa sensibilidade de sempre chorar, de se arrepiar, isso passa, gente, isso passa. E o que é que vai sustentar, de fato, a nossa espiritualidade, certo? Lógico que, acima de tudo, a comunhão, né? Eu comungar nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, lógico que tendo minhas confissões, né, em dias, tendo toda aquela minha espiritualidade alimentada, certo? Quando eu digo em dias, não é que eu me confesse todo dia, mas sempre que for necessário se confessar. Então, o que é que acontece? Isso é o que nos sustenta, acima de tudo, a comunhão com Jesus, a comunhão com Deus, né? A devoção à Santíssima Virgem Maria nos sustenta, mas eu quero chegar aqui, gente, a falar sobre a questão do saber, do saber. Vai ter momentos da nossa caminhada que a gente vai ter que seguir pelo que sabe, não pelo que sente, porque o que a gente sente muitas vezes não aparece, já o que a gente sabe está sempre dentro de nós. Está sempre dentro de nossa consciência. A voz da consciência, muitas vezes, é a voz do Espírito Santo. Por que eu digo muitas vezes? Porque pode ser que alguém tenha uma consciência mal formada e ache que fazer o errado seja certo e assim ele fica tranquilo. Entendeu? Então a nossa consciência, ela tem que ser bem formada. Ela precisa ter estrutura da verdade. Então, é isso que eu quero que vocês peguem nessa aula. Vai ter momentos que você não vai sentir nada, você não vai ter vontade de ir para a missa, vontade de ir para o seu grupo de oração. Você não vai ter. Vai ter dias que todos os teus sentimentos, toda a tua sensibilidade vai sumir. Mas o que é que acontece quando nós já fomos verdadeiramente catequizados, né? A nossa consciência, ela fala. Quem foi que disse que você está na igreja para fazer o seu querer, para você se sentir bem, né? Porque muitas das vezes nós não vamos ter aquela sensação de bem-estar. Por isso que Jesus disse, pega a cruz e me segue, pega a tua cruz e me segue. Porque ele já estava ali alertando para nós que não ia ser nada fácil. Ser de Deus, gente, tem muitos desafios a enfrentar, certo? Então o catecismo deixa bem claro o que é que acontece, certo? Em um coração catequizado, né? Vou tentar desenhar aqui um coração. Vixe, não saiu muito bonito não, mas dá certo. A catequese, ela vem do alto, atinge o nosso coração, certo? Para que haja uma correspondência do mais íntimo do meu ser para com Deus, e assim eu possa irradiar esta experiência para as outras pessoas, certo? Olha só, para as outras pessoas. Que eu possa fazer com que o evangelho seja propagado. A catequese, ela tem essa força. Ela nos conquista para Deus e nos faz ser instrumentos de Deus para as pessoas que convivem conosco, que convivem ao nosso redor ali, certo? Família, amigos, companheiros de trabalho e etc. Então isso é a força da catequese. Agora você está entendendo mais ainda o porquê que o inimigo ele tenta tanto destruir, certo, a verdadeira catequese. Por que que o inimigo tenta tanto fazer com que a catequese seja enfraquecida? Gente, se há uma catequese que não impulsiona as pessoas a serem discípulos do Senhor, isso não é catequese. Não é. Muitos lugares, muitas paróquias, muitos lugares estão com a catequese fraca. Sabe, as pessoas vão lá, escutam, aí pronto, volta para casa. Por que muitas das vezes não causa mudança? Porque não está sendo uma catequese verdadeira.
Muitas vezes, não estou dizendo que são todos os casos, também tem vezes porque a pessoa fala a verdade ali, dá todo aquele aprofundamento, mas as pessoas, se não quiserem se comprometer, a gente pode fazer o quê, né? Mas a catequese, ela tem que ter essa chama viva do Espírito Santo nos corações, né? Daquele que está sendo catequista e daquele que está sendo catequizado. Então, gente, o objetivo é esse. Na palavra de Deus, vai dizer aqui em Oséias 4, versículo 6, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. O povo se perde por falta de conhecimento. Vou falar essa palavra mais uma vez. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, primeiro diz, conheça a verdade. E o efeito deste conhecimento vai ser a sua libertação. Então conheça a doutrina da igreja, conheça o catecismo, conheça a Sagrada Escritura, tenha profundidade. O povo se perde por falta de conhecimento. O povo se perde. Daí o que é que acontece? Entra aí a teologia da libertação, entra aí o protestantismo na história, né? Entra aí as argumentações mundanas, irônicas, que muitas vezes tem uma essência ateísta. E aí a pessoa não tem conhecimento, não tem catequese, não estuda, não separa um tempo do dia para estudar, para se aprofundar, para rezar. Aí fica difícil, porque aí qualquer tipo de mentira já lhe contamina e já lhe arrasta para o erro. O meu povo se perde por falta de conhecimento, diz o Senhor. Vamos para cá, ó. Eu tenho aqui duas considerações a fazer. Primeiro, a preguiça referente à vida espiritual. Gente, meu Deus do céu, hoje em dia muitas pessoas se entregam à preguiça. Não param para ler a Sagrada Escritura, não param para rezar direito, não param para ler um bom livro, não param para assistir um vídeo formativo como esse. Tem gente que serve até como uma repreensão se você estiver fazendo isso. Aceita essa exortação que eu vou dar agora. Você está aqui assistindo um vídeo de formação, você não tem um caderno na mão para fazer as anotações, você não está com o seu catecismo em mãos, você não está com a Sagrada Escritura, você não consegue ficar apenas assistindo o vídeo, se concentrando no que eu estou dizendo. O que é que acontece? Vai ver mensagem de WhatsApp, vai ver Instagram, vai ver não sei o que, vai ver aquilo outro. Vai ver eu estou citando aqui nomes de aplicativos que existem atualmente, né? E as pessoas vão se perdendo por essas dispersão demais. Gente, teve um momento que eu peguei o meu aplicativo de comunicação, certo? E eu saí dos grupos, porque eram vários e vários grupos católicos, aí um mandava um tema, outro mandava outro tema, outro não sei o que. São tantas as informações que isso prejudica gravemente a sua vida espiritual. Gravemente, certo? Isso vai gerar em você o SPA, né? A síndrome do pensamento acelerado. Isso é uma doença. Isso é uma doença. Então, cara, por que a gente faz esses cursos aqui? Porque num curso como esse, você está tendo uma sequência de aprendizado. Isso é uma catequese. Isso é se aprofundar na verdade. Então, toma muito cuidado se você tiver com esta síndrome do pensamento acelerado. É você aqui participando da formação, mas ao mesmo tempo não. Porque você bota sua cabeça em outro canto, fala com outra pessoa, isso e pá. Fica aquela coisa. Calma. Calma, se você quer de fato se aprofundar na catequese, você precisa reservar de verdade tempo para Deus, certo? Então, esta preguiça, né? As pessoas estão preguiçosas, não querem ter o esforço de aprender, não querem ter o esforço de se aprofundar. Então, repreende todo tipo de preguiça, não deixe isso te contaminar. Segunda coisa, as prioridades passageiras isolam as pessoas da dedicação eterna. Isso aqui é uma verdade, gente. Tem gente que só vive para o trabalho. Tem gente que só vive para ganhar dinheiro. Entendeu? Tem gente que tá dedicando a vida inteira em coisas que passam.
Cara, nós precisamos parar e lembrar daquele texto de Colossenses capítulo 3, versículo 2. Afeiçoados às coisas do alto e não as da terra. Ou seja, tem pessoas que estão grudadas demais nessa terra. E daí isso acaba que dispersando tanto, que você não é catequizado. Que você não conhece de fato a verdade. Então toma cuidado com isso. Entenda, as prioridades passageiras isolam as pessoas da dedicação eterna. Muitas vezes isso acontece. Isso acontece. Lógico que você deve dar uma prioridade ao seu trabalho, ao estudo referente a alguma profissão. Você deve dar prioridade sim também à sua família, etc e tal. Mas principalmente dê prioridade para Deus. Para Deus. Dar prioridade para Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Olha só, você está vendo aí que na medida que eu falo, a sua consciência talvez está dizendo, poxa vida, tu está recebendo aí uma exortação, porque tu faz essas coisas aí, que o pregador está mostrando que é errado. Tipo isso, pode ser que aconteça, né? Não estou dizendo que está acontecendo, mas pode ser que esteja acontecendo isso. Então, deixa que esse texto que eu vou ler agora seja um fortalecimento para você. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz: aquele que ama a correção, ama a ciência, mas o que detesta a reprimenda é um insensato. Veja, a palavra de Deus está dizendo que nós temos que amar a correção. Nós temos que amar quando alguém nos exorta. Poxa, que bênção está sendo exortado. Que bênção. Que bênção estar diante de um conteúdo como esse. E o que tiver dentro desse conteúdo que chegue a denunciar os meus erros, que eu possa ter a humildade de acolher a exortação e mudar para melhor, mudar de vida, certo? 2 considerações a mais. Deixe que as lapidações da verdade te molde para Deus, né? Veja, a verdade ela dói, né? Muitas vezes aquela pancada da nossa consciência. Isso aqui está servindo para você, isso daqui está te exortando, isso daqui está tocando numa ferida tua de comodismo, de preguiça, de rebeldia, de pecado, de estimação, sei lá. Deixa que a verdade vá lhe lapidando, deixa que a verdade vá lhe moldando para o eterno. Amém? Segunda coisa, que sua carne não seja o governo do seu ser. Nós precisamos tirar a carne do governo do nosso ser. Entendeu? Tem pessoas que deixam de se aprofundar na catequese por causa da pornografia, por causa da gula, por causa de tantas e tantas prioridades que coloca-se pela carne, né? Então, você tem que vencer a você mesmo. O maior inimigo que nós temos, meus irmãos, é a nossa própria carne. É nós mesmos, né? O diabo é sim um inimigo nosso, o mundo, né? São 3 inimigos que nós temos: o mundo, o diabo e a carne, né? Mas dentre esses 3, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles vão especificar principalmente a carne, né? Você mesmo, muitas vezes é o seu próprio demônio. Então, repreenda, que você possa fazer jejum, fazer oração, fazer suas penitências para você poder conseguir vencer os apetites da carne. Filoteia, página 88, diz assim: pondera atentamente que a escolha que pode fazer-se agora, nesta vida, perdura eternamente na outra. Olha só que riqueza de conteúdo Filoteia vai nos transmitir aqui. Que as suas escolhas no passageiro vão ter influência, né? Vão ter uma consequência eterna. Então, presta atenção. O que você escolhe aqui no tempo está te conduzindo para uma eternidade. Então, escolha Deus. Escolha Deus. Não escolha ir para o inferno. Não. Escolha Deus. E essa escolha vai exigir de você aprofundamento. Por isso, a importância do estudo, né? A catequese é inimiga do diabo. Por isso, ele tenta contaminar a catequese. Isso aqui é fato, gente. É fato. Né? Eu vejo, meu Deus do céu, tem muitas paróquias que tem um padre dizendo que diabo não existe, que se masturbar não é pecado e por aí vai. Catequese corrompida. É isso que o diabo quer.
O inimigo quer te isolar da verdade. Por quê? Porque a verdade te dá a conversão. A verdade converte, a verdade muda, transforma. Então o inimigo ele não quer que você tenha acesso à verdade. Segunda consideração, o inimigo, certo, desse ponto, né, do Filoteia. Estou dando aqui 2 considerações a esse ponto. Segunda é que o inimigo não quer que você conheça a verdade, e sim que pareça que você conhece. Ele parece que conhece, né? Um padre adepto à teologia da libertação, ele vai lá na frente, fala em alto e bom som as loucuras da teologia da libertação, e quem está ali que é ignorante, que não conhece a verdade, que não foi catequizado de verdade, se deixa levar por aquilo. E as pessoas que são contaminadas pela teologia da libertação, pelo protestantismo e por aí vai, elas acham que conhecem a verdade. Porque elas fazem as verdades delas. Entendeu? Então isso é um problema muito grave, gente. Só quem vai nos proteger contra essas artimanhas do inimigo é a catequese. Você que for blindado pela catequese, você não é mais enganado por qualquer pessoa. Você sabe muito bem da verdade que a igreja prega. Então, quando aparecer alguém, seja dentro ou fora da igreja, falando algo que esteja contrário à verdade, você vai estar blindado, você vai ter suas argumentações, você vai ter a sua postura. Então, é isso que eu quero que vocês possam entender cada vez mais, esta importância, né? Então, o inimigo não quer que você conheça a verdade, sim que você pareça que conhece, parece que conhece. Não é parecer que conhece, gente. É conhecer de verdade. É conhecer de fato. Não é parecer. Eu quero apenas parecer católico. Não, eu tenho que ser católico. Não é uma coisa de aparência. Entendeu? Então, assim, a verdade ela é única. Ela é absoluta. Ela não é assim, cada um tem sua verdade. Não, não é assim. Não é assim. Existe uma verdade absoluta. Existe uma única doutrina. Então nós precisamos conhecer para nos proteger dessas armadilhas do inimigo. E o inimigo quer injetar a mentira no meio de nós. E depois que o inimigo injeta a mentira, ele vai fazer de tudo para que aquele que foi contaminado pela mentira se acostume lá, fique lá na mentira. Fique lá na distorção, fique lá no erro. É assim que o inimigo age. Então, para nos proteger, estudar, se aprofundar, prestar atenção no que de fato a igreja nos ensina. Gente, uma pessoa que já é catequizada de verdade, até se o Papa falar uma heresia, até se o Papa, eu estou colocando aqui, né? Até se o Papa chegar a falar alguma heresia, alguma coisa errada, que pode acontecer, o Papa falar algum erro em suas homilias diárias e etc e tal, ele não erra quando se pronuncia em ex-cátedra, mas das outras formas pode acontecer. Uma pessoa que já foi catequizada de verdade, ela identifica claramente, identifica que ali teve um erro. A consciência bem formada já é ativada e você já fica alerta. Tá bom? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a catequese. Estou muito feliz por vocês estarem estudando. Tudo aquilo que servir de exortação, acolha com humildade e vamos perseverar estudando. Vamos perseverar mergulhando nessas verdades tão preciosas para a nossa alma, para a nossa espiritualidade. E, como sempre digo, chame seus amigos, sente com seus amigos e coloque esses conteúdos que a gente está tendo aqui, as suas anotações, coloca numa mesa, chama os amigos, vamos lá para casa, vamos estudar um pouco a fé, chama os amigos, todo mundo senta ali ao redor na mesa, bota a palavra de Deus, o catecismo, os cadernos e tal, e começa ali um estudo legal. Trabalhem para Deus. Gente, trabalhem para Deus. Sejam discípulos missionários. Sejam discípulos e missionários da palavra de Deus. Amém? Então, Deus abençoe.
e até a próxima aula.